Ok, pessoal, vamos dar início a mais uma aula, né? A nossa sexta aula, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com, né, o Trails para fazer o rastro da nave. Vou mudar o sistema de câmera, né? Na aula passada eu fiz com o Slurp, né? Slurp e o próprio Lair. E hoje eu vou alterar para Smooth Flow, né? Só para dar uma melhorada. Deixa eu abrir aqui a Unity. Abrir o nosso projeto, Space Shooter. Okay. Então, até o presente momento, né? A gente fez nosso sistema de asteroides. Fizemos nosso sistema de navegação. Trabalhamos com o nosso sistema de câmera, né, que foi a nossa última aula, usando a nossa câmera. Então, hoje vou só modificar um pouco essa parte aqui. Deixa eu só um pouco mais aqui rolando para não atrapalhar. Ok. Deixa eu só... Para não mudar, né, o que vocês vêm fazendo, deixa eu só mudar aqui o... Que aí não foge aquilo que a gente estava vendo, né? Já está trabalhando com mono, então vamos continuar trabalhando com mono. Deixa eu só ele processar novamente. Né? Aqui está os scripts que nós fizemos nas aulas anteriores, né? Hoje a gente vai construir mais um. Hoje a gente vai alterar essa parte do late update, né? Vou mudar também, né? Vou acrescentar, mudar alguma coisa aqui dentro do player movimento, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui vou precisar de mais uma void para ser nossa void smooth follow. Ver aqui. Bem, não vou precisar mais de 6. Ok, não vou precisar mais desse moço aqui. Vou trabalhar diretamente com Smooth Follow. Deixa eu ver aqui. Vou precisar de mais uma. Vou criar uma public aqui. Vai ser basicamente aquilo que a gente viu na aula passada, né? Trabalhando com essas propriedades aqui, né? Target, Position, né? Utilizando o Lerp e o Slurp. A diferença é que a gente tem uma fluidez melhor, né? Utilizando o Smooth Follow, né? Até mesmo para fazer o Afterburner, né? Fica muito mais simples, né? E bem melhor utilizando o Smooth Follow. Então vamos lá. Aqui um vector tree. Position.
Vector trees, mode damp. My position, boss, if velocity, stance damp, que é o nosso series filed, né? Lá em cima. My ponto position, well, curve pass e my ponto look at target. Deixa eu dar uma testada aqui. Deixa eu falar com você aqui também. Só temos que dar alguns ajustes aqui. Deixa eu só tirar aqui o botar ele maximizado para a gente ter uma ideia. Deixa eu dar um... Ok. Deixa eu ver aqui nossa câmera. Deixa eu só modificar aqui algumas propriedades. Deixa eu botar aqui 4. Ok, deixa eu só botar target ponto up. Ok, distance damp, velocity, tá ok. Position, curve pass. Vou checar algumas coisas aqui na nossa nave aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só criar um. Só para identificar aqui onde é nossa parte superior aqui. Só. Ok. Vamos lá. Nosso objeto, só para dar uma modificada aqui, deixa eu só botar ele aqui dentro da estrutura. Vamos de coque. Só para a gente ter
uma ideia melhor, né, do nosso objeto. Sim, lembrando que eu apliquei o prefab, né, eu adicionei uma propriedade ao prefab, mas ainda não foi adicionado ao nosso objeto aqui. Então, eu vou pegar aqui a nossa estrutura, vou dar um apply, que aí ele vai aplicar as modificações que foram feitas ao nosso prefab, ok? Deixa eu ver aqui agora, só fazer umas modificações aqui. Cadê a nossa câmera? Stance Damp. Tá muito alto, né? Quando a gente dá um play ali, ele vai adiante, né? Então, só dar uma modificada aqui, né? Para ele ficar um pouco menor, para não ficar tão distante. Então, aí a gente já tem uma ideia, né? Já tá certo. Ó, caso, né, vocês vejam que a nave está aparecendo, você pode dar um mais aqui, vamos supor, ao invés de ser ponto 2, deixa eu botar ponto 4. Isso. Ó, lembrando que quando adicionei esse ponto aqui, ó, deixa eu tirar aqui novamente só esse atributo, esse objeto, deixa eu só pausar aqui. Sem a direção lá, vamos supor, se eu tentar fazer um loop aqui, ó, chegar a determinada parte, ele vai virar a câmera novamente, certo? Então, essa propriedade aqui, exatamente para que isso não aconteça, né? Ele dê o loop normal, né? Sem que a câmera, né, perca a direção do objeto, ok? Então, só continuando aqui, eu criei a void Smash Follow, né? Pode ver que isso aqui é semelhante a essa parte aqui. Como eu falei, só temos uma melhor fluidez utilizando o Smooth Damp ao invés do Lerp ou Slap. Criei só um cockpitzinho aqui, só para a gente ter uma ideia, né, onde é a parte superior da nave, inferior, etc. Na nossa câmera aqui, eu reduzi o Default Stance, né, que a aula passada eu tinha deixado 10, reduzi para 5, e o nosso Distance Damp aqui, reduzi para 0.4, ok? Comentei aqui o nosso Serialized File, né, Rotational Damp aqui, já que a gente não vai mais precisar dele, então não há mais necessidade de ter aqui. Você pode comentar, pode remover como achar melhor, não tem problema nenhum. Agora vamos criar o nosso trail, certo? Bem, o trail é bem simples, né? Só precisamos ter um pouco de atenção, porque é bem detalhado. Vou criar um novo objeto vazio e vou renomeá-lo para trail. E nesse trail aqui, né, pode ver que ele... Deixa eu só ver aqui como é que tá. Só ver aqui um detalhe aqui, pequeno detalhe. Deixa eu resetar aqui, já está resetado. Já está 000, ok. Nosso trail também, ok, certo. Então, criei um objeto vazio. Deixa eu só recapitular aqui. Vou criar um objeto vazio e vou renomeá-lo para trail. Nesse trail, vou adicionar um componente chamado de trail render, certo? Esse trail render aqui, deixa eu só tirar aqui a estrutura da nave para a gente ver. Ele funciona da seguinte forma, vamos supor, né? Eu estou aqui com ele, ó, então, cadê trail? Isso. Então, posso criar ele aqui, posso lado, então ele vai ficar nessa proporção. Mesmo que eu altere a propriedade da cor aqui, ele vai continuar, certo? Nesse formato aqui. Então é só uma forma da gente ter, né, aqui trabalhar com o trail, que vai ser o nosso rastro da nave. Porém, eu vou precisar renderizar esse objeto, eu preciso criar um material para ele. Então vou criar aqui uma pasta Materials,
E dentro da pasta, né, vou criar um material que vai chamar rastros. E vou alterar a propriedade deste material para partícula aditiva. Ok, não vou fazer mais nenhuma alteração nessa partícula. Então, aqui vai estar o nosso trail, né, como a gente pode ver. Deixa eu tirar aqui o 2D, eu tinha habilitado sem querer. Então, pode ver que ele sai exatamente nessa proporção. E pegar o meu material que eu criei, certo? Ó, pegar o meu material e colocar dentro do elemento 0, ó, automaticamente, ó, ele vai pegar a nossa propriedade cor, certo? E claro, dentro da cor aqui, eu posso especificar qual a cor que eu vou utilizar. Vamos supor que está o meu branco, eu vou alterar para um amarelo, sei lá, amarelo, laranja, como vocês preferirem aí, certo? Ó. Então, ele vai fazer esse linear aqui, ó, certo? Então, automaticamente, ó, ele já vai fazer nosso objeto, né, com a nossa propriedade aqui. Então, continuando aqui, aqui eu tenho a cor, né? Aqui eu tenho a duração que esse objeto vai ficar antes de dar despawn, antes de destruir. Eu tenho a distância dele vortex, normal, de um para o outro. Eu tenho auto-destruir, mas essas propriedades aqui, que é Sheldon off, Resave Sheldon também vou tirar. Aqui eu vou deixar, size é o tamanho do nosso objeto. Vamos supor, deixa eu... Ó, certo? Tamanho do nosso objeto. Como eu só vou ter um rastro, né, eu só vou precisar de um material, então não vou aumentar aquela propriedade ali. Caso vocês queiram fazer algo bem mais elaborado, vocês podem fazer esse material no Photoshop, Fireworks, qualquer ferramenta gráfica, né, e exportar para cá, importar na Unity e trabalhar diretamente com ela. Como o nosso foco ainda não é a parte gráfica, né, e sim funcional do jogo, eu vou trabalhar diretamente só com as propriedades do Trail, não vou fazer nenhuma outra alteração. Aqui vou trabalhar com mais uma cor, vou adicionar mais uma cor. Bem, para quem já trabalha com qualquer ferramenta gráfica, isso aqui é muito semelhante, né? Não tem nenhuma diferença. Então, o meu aqui está de amarelo, né? Tá de amarelo para vermelho. E esse último aqui, claro, esse último moço aqui eu vou aplicar um alfa 0 nele. Ele vai fazer exatamente isso aqui, pessoal. Então, amarelo, vermelho para alfa. Aqui a nossa duração, vou botar em 1, é o tempo que ele, né, eu preciso que ele destrua. Agora isso aqui, eu vou adicionar, eu vou reduzir aqui um tamanho, deixa eu reduzir aqui um pouco o tamanho dele, né? Eu vou adicionar uma aqui e vou, com isso aqui, ó, ele vai ficar largo no início e reduzir para a parte final, né? Então eu posso reduzir ou aumentar aqui, então ó, só aumentar aqui, ó, ele vai começar bem largo e depois, ó, certo? E vai diminuindo. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que só vai ser preciso alterar essas propriedades mesmo. Agora eu vou criar aqui um novo objeto vazio, vou botar aqui de rastros. Opa, vou criar aqui dentro da nave. Já vou criar dentro da nave, mas antes de eu criar o objeto ali, eu vou aqui para Prefabs e vou arrastar esse moço para lá já para a gente ter essa propriedade dele. Só que antes de mais nada, eu vou resetar aqui a posição dele, né, que é para a gente ficar, né, igual com a nossa nave. Então aqui eu tenho a nave, deixa eu voltar para cá. Tá o nosso trail, tá? E a nossa nave. Deixa eu ver, trail, vou tirar
Você. Ok, a nossa nave. Aqui. Criar um objeto aqui dentro da nossa nave, vai se chamar rastros. Pegar o meu tray e botar para dentro dele. Vai ser nosso objeto aqui. Deixa eu só resetar a posição dele aqui para a gente ter uma ideia melhor. Botar você para cá. Só tirar aqui. Nossa propriedade. Bem, aqui eu vou botar trail esquerdo. E o nosso, vou duplicar o objeto, vou botar trail direito. Como nossa nave ela foi feita de forma simétrica, então ó, meu trail esquerdo está com essa posição de X e o meu trail direito eu só preciso remover o sinal negativo que automaticamente ele vai para a outra base, ok? Vamos ver aqui como é que está o nosso rastro. Já está aí. Só precisamos dar uns ajustes agora, né? Quando eu paro, nosso objeto só vamos dar uma reduzida aqui nesse moço aqui, vamos botá-lo para 5. Um pouquinho mais ainda seria melhor. Bem, eu vou inverter essas propriedades das cores aqui. Esse aqui eu vou botar vermelho. Esse aqui eu vou botar amarelo. Vou pôr um laranja aqui. Ficou melhor. Vou só reduzir aqui um pouco mais essa propriedade. Agora, o meu width aqui eu vou reduzir um pouquinho, ainda está um pouquinho largo. Deixar ele na base 5, 0.5 para a gente ter. Ok. Ok, né? Tá aí o nosso trail. Vou só dar uma reduzida aqui no time dele, deixa eu botar 0.8, tá um pouquinho rápido. Corner, aqui não vou alterar mais nada, aqui tá ótimo assim. Bem, aí está a nossa base, nosso trail, né, utilizando o trail render. Agora vamos só fazer com que o nosso objeto seja vinculado à nossa nave. Vamos trabalhar, né? Vou precisar agora de um script. Tá aqui,
trails. Agora vamos só, deixa eu só salvar aqui, né, vai que aquele crash e a gente acaba perdendo tudo, né? Então não é legal. Então vamos começar aqui o nosso script pra gente trabalhar, né, agora o nosso velho trail. Então, deixa eu ver aqui, vou precisar chamar aquele componente, né, aquele componente que está utilizando lá. Deixa eu dar tirar aqui o scroll look que está ativado. Então, require component, né? Deixa eu ver, type of trail handler. Ok, chamando ali nosso componente, né? Já que eu vou estar trabalhando diretamente com ele, para a gente associar aquele objeto à nossa nave, né? Para que a gente não tenha nenhum bug visual posteriormente ou que não haja erro na nossa compilação. Então, já que eu vou utilizar o próprio objeto dentro da nossa função, então vou definir ali, fazer requerimento do componente. Trail handler igual a TRL, deixa eu usar aqui da nossa velha awake, TRL vai receber o nosso get componente, nosso trail handler, então a gente chamar ela toda vez que a gente iniciar o jogo, né, para a gente chamar o componente dentro do awake, para a gente não ter que estar chamando a todo momento, né? Eu também não preciso mais explicar aí a necessidade do awake ou a funcionalidade do awake. Agora deixa eu prezar. Aqui uma outra. Activate. Activate. Bem, essa Activate eu vou criar hoje aqui só para a gente trabalhar com o Trail Enable e Disable, mas na próxima aula, na aula 7, né, eu vou trabalhar com a parte de efeito sonoro. Então, hoje a gente vou só criar a base dela e na próxima aula a gente vai implementar áudio, efeitos sonoros, etc. Ok? Então, se meu TRL ponto enable for igual a true, ele vai chamar nossa propriedade. Caso contrário, nosso TRL.enable será um false, tá? Então, só dar uma salvada aqui. Agora a gente precisa trabalhar dentro dos outros objetos. Preciso fazer algumas alterações dentro do player movement, né? Pra gente
chamar ele tanto na próxima aula também, como na próxima nas próximas funções. Agora, deixa eu ver aqui, agora precisamos associar esse script ao nosso objeto, né? Vamos associar o nosso script ao nosso objeto para que ele get component ok, só testar aqui. Ok, já associei, né, o script aos nossos trails, né, do trail handler. E agora vamos alterar aqui o nosso player movement. Deixa eu ver aqui, eu vou precisar de mais um serialize field, que vai ser o nosso trails, já que vai ser um vetor. Então, trails. Ok, trails. Agora. Bem, isso aqui a gente vai trabalhar. Eu ia acrescentar hoje, mas vou deixar só para a próxima aula, né, as funções que a gente vai estar trabalhando. Na próxima aula, quando eu acionar a nave aqui, além do raster aqui, ele vai acionar a combustão, né? Então, mas isso aqui eu faço na próxima aula, para não ficar tanto conteúdo para uma aula só, ok? Agora, deixa eu ver aqui, preciso associar esse objeto ali. Deixa eu só salvar aqui. Ok, certo. Nós temos aqui o nosso vetor, tá 0, porém eu preciso associar agora aqueles dois trails aqui, certo? Então eu vou bloquear aqui o meu objeto no inspector. Bloqueando o meu objeto no inspector, mesmo que eu selecione outras propriedades, né, o meu objeto continue, né, preso lá. Então eu vou pegar os meus dois objetos, né, meus trails, e arrastar para que objeto. Eu posso arrastar, eu posso especificar ali que o meu size, né, deixa eu tirar aqui, vou botar aqui 0, tá? Então ele vai dizer que eu não tenho nada aqui. Se eu botar 2 aqui, ele vai perguntar quais são os componentes, e eu poderia arrastar. Poderia arrastar um para cá, outro para cá, tá? Como eu também poderia simplesmente pegar os meus dois objetos e arrastar diretamente para cá, ok? Com isso aqui, a gente associa o nosso objeto ao nosso play movement, né, que é a nossa câmera, junto à nossa nave, junto à nossa navegação, nosso controller, né? Deixa eu só finalizar aqui o nosso objeto, dando apply nele. Deixa eu desbloquear novamente aqui, já que não há mais necessidade. Só testar aqui para ver como está. Deixa eu só diminuir um pouco mais aqui. O default stance. Vou botar aqui um 8. 8 ficou muito. Deixa eu botar aqui um 6 e aqui. Deixa eu botar um 6 também. Não ficar tão próximo. Bem, com isso aí nós temos, né, o nosso rastro da nave. Lembrando que na próxima aula eu vou botar os efeitos sonoros, né, de combustão, fazer o efeito de combustão. Quando eu acionar a nave, ele vai acionar a combustão para poder sair, né,
os rastros, ok? Deixa eu só finalizar aqui dando um pouco mais de ajustes aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Deixar como estava mesmo. 0.8. Só os números um pouco mais para cá para ver como é que vai ficar. Bem, aí fica o critério de vocês, certo? Eu vou deixar o meu aqui um pouco maior, né? Mas aí você pode ajustar a distância do seu rastro, ok? Então, ó, com isso aí nós temos o nosso trail, né? Eu mudei o formato da nossa câmera, né, de Slap e Dare para Smosh Flow ou Smooth Damp, né? Que até quando a gente for fazer o booster da nave fica mais fácil. Criei, né, mais um script, foi o nosso trail, né? Vou até finalizar aqui a nossa aula, aula 06. Trails e câmera com Smooth Damp. Certo, ó. Só aqui no câmera só fiz a alteração, né? Só fiz a modificação. Comentei aqui o meu Serialize Filed, acrescentei esse vetor 3 aqui, né? Dentro de Player Movement eu acrescentei mais Serialize Filed, né? A propriedade de trouxa aqui eu vou aumentar só na próxima aula. Aqui dentro desse Activate aqui a gente vai trabalhar com a parte de sons, efeitos sonoros, etc. Né, quando speed for acionado, mesma coisa, sons off. Pronto, ok. Só deixa eu ver aqui a nossa nave. Ok. Rastros, ok. Só tirar aqui a visualização para a gente ter. Ok. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E tenham todos uma ótima sexta-feira, né? Então, um ótimo final de sexta-feira, já que já estamos à noite, né? Já são praticamente meia-noite. Então só retificando aqui, tenham todos um ótimo sábado. E nos veremos na próxima sexta-feira com a 7ª aula, ok? Um grande abraço a todos e até lá. Um grande fui!